Como construir e manter relacionamento de longo prazo com esses clientes do mercado agro? Primeira coisa, visitar. A gente não consegue manter relacionamento só por WhatsApp, tem que ter visita. Segunda coisa, acompanhamento de pós-venda, que é o que a gente já falou, vamos nos repetir aqui. Eu fiz a venda, eu preciso capacitar a equipe, eu preciso coletar dados para que eu mostre para o produtor que essa solução que eu vendi aconteceu, resolveu. Eu preciso, dentro de relacionamento, escutar mais e falar menos. Isso também é básico. E isso para vendedor é difícil às vezes? É difícil. Né? Tem aquela escala da empatia, né? Que o 1 é o psicopata, o 10 é o hiperempático, né? O vendedor em si é egocêntrico. Então ele está muito mais perto do psicopata do que do hiperempático. Eu preciso, como vendedor, ter essa consciência de que eu sou egocêntrico. E o que eu faço com isso? Eu tenho que controlar esse meu egocentrismo. Ou seja, eu tenho que gerar a empatia intencional. Eu tenho que ter a intenção de gerar empatia com o produtor. Como é que eu faço isso? Ouvindo o produtor. Preocupando com os problemas do produtor. Quais são as preocupações que esse produtor tem? Para que eu possa, de fato, ajudar. A hora que eu consigo esse estágio, Leandro, eu ganho parceiros. Os clientes se tornam parceiros. E no mercado agro, a hora que você consegue alcançar esse status, você cria meio que uma blindagem. Não é qualquer vendedor que vai chegar que vai te tirar de lá. Porque existem outros fatores que pesam para o cara sair de você e ir para outro. Não é só o produto. É o contexto todo que foi criado da parceria entre eu, vendedor, e produtor que vai nos defender. Então, eu acredito que o objetivo de qualquer vendedor no agro é passar para o estágio de parceiro do cliente. E para isso, tem que ter trabalho. Tem que efetivamente entender quais são as dores, as preocupações, aonde que o calo aperta lá no cliente. E eu acho que o lance é dores, preocupações, né, objetivos, desafios de longo prazo. De longo prazo. Aí não é mais o que a gente estava falando agora há pouco, não é mais a venda em si. Não. Eu quero fazer essa venda, tirar esse pedido, fazer esse ciclo. Não. Quando a gente está falando de carteira, a gente está falando de algo de longo prazo. De longo prazo. Né? Quando a gente está falando, por exemplo, dos nossos mentorados, a gente está falando que pelo nível de envolvimento que a gente tem, a gente entende o que vai acontecer com eles daqui 12 meses, daqui 24 meses. Então, a gente se preocupa com eles verdadeiramente. Né? A gente está muito mais conectado com eles, até porque eles já tomaram a decisão de participar. Eles já estão aqui dentro. Né? Então, a gente não precisa mais vender. Certo, Dani? A gente está preocupado em fazer eles terem o resultado que eles querem no longo prazo. Então, o amigo ouvinte tem que ter essa preocupação, essa visão do tipo assim, eu já tirei o pedido, então como é que eu faço para ele tirar um novo pedido, mas entre o pedido 1 e o pedido 2, que ele aumente o resultado, que no cálculo de ROI, ele tem ali, às vezes, 3% a mais de ROI, né, Marcão? Exatamente. E aí a gente vê, né, Marcão, atendemos junto o pessoal que ia lá e acompanhava a primeira ordenha lá, 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. Quantos vendedores tem esse nível de preocupação, de empatia com o resultado do cliente a ponto de ir na propriedade do cara, rodar um monte para chegar lá, para fazer uma ordenha junto com a equipe, 3 horas da manhã, entendeu? Aí quando ele mostra, estou aqui, nem você estava lá, você estava dormindo na sua casa, eu estava cuidando da sua produção, aí você começa a ter um relacionamento um pouco mais estreito, mas quantos topam fazer isso, né, Marcão? Muito pouco. Muito pouco vendedor topa fazer isso. Aí você percebe, então, aí é o que a gente estava falando agora há pouco, né? A alta performance, né? Às vezes são detalhes, né? Detalhes. Ele precisa fazer isso em todos os clientes? Não. Ele precisa fazer isso em todas as ordenhas desse cliente? Não, né? Quantas vezes ele tem que fazer isso, sei lá, num ano, nesse cliente? Mas depende do tamanho do cliente. Às vezes uma vez por mês, às vezes a cada 60 dias. Você entendeu o que eu tô falando? Mas aí o lance da venda que o Leandro falou é importante, porque eu vender pro cara não garante para ele o resultado.
Né? Ele topou fazer Mas a mudança, ele topou parar de comprar o que ele estava comprando e comprou de mim. Aí, durante o período, eu preciso me relacionar com ele para que ele faça as outras mudanças necessárias no processo dele, para que o resultado dele aconteça. Depois que eu já vendi, né, Marcão? Quando eu me relaciono para essas outras etapas, eu estou me preocupando única e exclusivamente com você, porque o meu dinheiro eu já ganhei. Isso. Né? Então, assim, cara, ó, você comprou de mim, agora pra gente ter o resultado que a gente combinou, você vai precisar mudar isso aqui, ó. Aquele cara ali tá fazendo um negócio E errado. assim, gente, mais outra coisa básica, né? Venda é percepção. Nós não temos garantia nenhuma. Né? Se eu perguntar pro Daniel agora, Daniel, você garante que eu vou estar vivo amanhã? Né? Espero que sim, Marcão. Mas não garante, entendeu? Garantir. Então, venda é a mesma coisa. Então, pode acontecer do que aquela solução que eu vendi não chegar no resultado que foi combinado. Pode acontecer. Mas o que tá dentro do nosso controle fazer para Só que que chegue, assim, né? ó, eu tô lá e quem vai dar a informação de que deu ruim sou eu, o vendedor. Olha, nós pensávamos que era isso, só que aqui no acompanhamento isso não está acontecendo. Nós precisamos fazer mudança de rota. A mudança de rota é, às vezes, um produto suplementar, às vezes é treinar mais a equipe, então às vezes vai pesar para o meu bolso, às vezes vai pesar mais para o bolso do cliente, só que isso tem que ser combinado. É aí que é o estágio de parceria. Nós não temos certeza absoluta de nada. Que é cuidar do resultado do Que é cliente. cuidar do resultado do cliente, fazer a gestão do sucesso do cliente. E muitas vezes o vendedor, ele acredita que, já tirei o pedido, eu vou tirar outro, porque esse aqui já foi. E se ele não fizer, a culpa é dele, ele que fez errado. É ele que fez errado. Mas eu não tô cuidando, não tô me relacionando. Eu não estou ensinando. Daí se o cara vai recomprar? Tem aquela história lá da venda desafiadora, né? Vocês já leram o livro, né? Mark Roberge. O vendedor desafiador faz o quê? Faz 3 coisas. Primeira coisa, ensinar. Então ele ensina a solução para o cliente. A segunda coisa é personalizar. E a personalização, dentro da personalização, na minha visão, está o pós-venda, porque eu fiz a recomendação, Saber o que está acontecendo na aí eu vou acompanhar. Então eu estou personalizando. E o terceiro é ter o controle da negociação. Então, basicamente, isso é muito importante no mercado agro. Porque quantas vezes eu, como vendedor, levo uma solução para o cliente que ele nunca imaginou. E às vezes, gente, é uma solução que nem eu vendo. Por exemplo, no mercado de carne, né? O produtor fala, eu poderia até comprar o seu produto, porém, como o mercado é muito volátil, eu fico com medo de investir e a arroba cair. Aí eu, como vendedor, falo, o senhor já pensou em travar o seu boi na bolsa? Se o senhor travar o boi na bolsa agora, a gente vai ter o valor definido e aí minimiza o seu risco. Você não precisa travar 100% do que você vai produzir. Trava aí 30%, 40%. Já fica com uma margem de E eu segurança. nem vendo. Às vezes eu nem sei como é que faz, né? Às vezes eu vou indicar para ele, procura fulano de tal que vai te ensinar como é que trava boi na bolsa. Ou seja, eu estou preocupado com... Eu te ajudo a poder comprar de mim. Eu tive, por exemplo, um consultor que fez mentoria comigo. Ele faz intermediação, ele representa uma empresa de sal mineral, mas também dá consultoria. Como é que ele cobra a consultoria dele? Preço da arroba. São 10 arrobas por dia o meu trabalho. Quando ele fala isso para o produtor, ele passa a mensagem para o produtor, eu estou colocando minha pele em risco também, porque se a arroba cair de 100, sei lá, de 200 para 150, a minha remuneração cai também, então eu estou junto com você. Eu acompanho a volatilidade do mercado. Acompanha a volatilidade do seu mercado. Então são coisas que a diferençazinha, né? São coisas que você faz que vão te levar para o caminho da parceria, da confiança absoluta entre você e o produtor. Top. É isso aí. Gente, só fazer um adendo aqui. Falei Mark Roberge com relação ao título do livro A Venda Desafiadora, mas eu cometi um equívoco. Na verdade, esse livro, baita livro, a gente super recomenda, foi escrito por Matthew Dixon e Brandon Adamson. Então, tá aqui refeito a nossa correção, certo? E curva ABC de clientes, cara?
Funciona? Tipo assim, para eu montar minha rota de visita, cliente A eu vou ficar mais tempo na propriedade, o cliente C eu vou dar uma passada, vou usar mais telefone. Essa é uma prática muito comum quando a gente fala de venda de serviço, venda de produto, venda para indústria. Mas e aí no agro? O mercado agro é fundamental, só que existe um erro conceitual. Se eu pego a curva ABC do que o cara comprou, por exemplo, eu vou montar minha curva ABC a partir do histórico de compra dos últimos 12 meses. Eu corro o risco de deixar dinheiro na mesa. Por quê? Tem uns caras C que tá comprando um pouquinho que são gigantescos. Exatamente. Então eu tenho que fazer uma curva ABC baseada no potencial do cliente. Uhum. Esse, eu acredito que é uma dica de ouro. Qual que é o potencial do cliente? Se o cliente comprar todo o produto que ele pode comprar de mim, e aí o que vai linkar o produto? Vamos supor que seja adubo. O adubo é usado aonde? Hectare. Então, eu tenho que saber quantos hectares ele tem para saber qual o potencial que ele tem. Vai por tamanho de propriedade e quantidade de cabeça, vamos dizer. Se por exemplo, eu vendo um produto um vermífugo para bovino, que eu tenho uma dose lá de 50 ml para cada 10 kg de peso, por exemplo, né? Eu tenho que saber qual o número de cabeças e qual que é o tamanho desse gado para saber qual que é o potencial que eu posso vender. Então, eu tenho que criar uma matriz de potencial e, em cima dessa matriz de potencial, aplicar a curva ABC. E, de novo... Você vê aonde dentro da sua carteira existe potencial inexplorado. Porque, às vezes, você não precisa ficar abrindo cliente novo. Às vezes, não precisa. Você tá com um monte de ramelinha de cliente grande, né, Marcão? Exatamente. E, às vezes, o cara tem lá 3, 4 linhas de produtos e eu tenho que calcular o potencial para cada linha. É um negócio trabalhoso, mas que o planejamento que você falou, né, Marcão? Economiza muito tempo do cara, porque ele vai na veia. E de novo, né, cara, isso não se limita só ao agro. Né? Não. É algo que dá pra expandir para qualquer segmento, você não olhar só pro que ele compra, fica até mais fácil, né? Fica até mais fácil. Você vai chegar na propriedade, você vai ver, né? Aquele gado, autor, você vai ver a quantidade eu de acho que vocês leem bastante dele também, o Jeb Blount. Jeb Blount, certo? Eu acho que é um dos maiores autores da Ele atualidade. tem lá uma matriz de qualificação, vocês lembram dessa matriz de qualificação? Que ele tem lá os qualificadores técnicos, que aí seria o potencial. Tem qualificador poder de decisão, né? Ou seja, aquele mapeamento dos stakeholders, eu tenho que fazer ele muito bem feito para quê? Para eu ver qual que é o meu grau de tomada de decisão, se eu estou bem ou se não estou bem. E tem um outro que é o engajamento. Que é em cima do relacionamento. Que assim, eu vou dar um exemplo de uma empresa, quando eu era gerente da CRV, do outro episódio, nós tínhamos lá o sêmen de gado holandês, que vinha dos Estados Unidos e que vinha da Holanda. São objetivos diferentes, então são provas diferentes. Às vezes, o produtor não engajava com uma filosofia holandesa. Então, não adiantava nada eu ter um potencial, eu conhecer o produtor, se não tem engajamento para aquela solução que eu estou oferecendo. Então, aí eu tenho o cenário completo, né? E tem um outro fator também, eu tenho um mentorado lá de Goiás, que ele classifica os clientes em 10 características. Então, além do potencial, ele tem exigência de serviço, né? Quanto que o cara vai exigir de serviço dele? Ele tem capacidade de pagamento. Ele tem 10 itens lá, que ele coloca a pontuação de 1 a 10. E aí, ele faz a curva ABC dele baseado na soma desses pontos. Da hora, hein? Então, mas ele já está no estágio muito mais avançado, né? O grau de assertividade desse cara, ele é o maior vendedor da empresa lá de Goiás. É o cara que mais se planeja, né, Marcão? Tá faturando pra caramba. Então, quem faz a liçãozinha de casa, né? Essa conversa da curva ABC dá muito pano pra manga e a gente mais tem um episódio só sobre gestão de carteira. Fica o convite para mais um episódio, então. Fica um convite para mais um episódio. Aí, pronto. E realmente, acho que a gente vai ter que gravar mais um episódio para falar sobre gestão de carteira, porque eu tinha mais umas 4, 5 aqui engatadas dentro desse tópico aqui, mas não dá pra gente ficar é um podcast, tanto... não é um workshop com o Marcão, né, Marcão? Exatamente. E aí, gostou desse conteúdo aqui no YouTube?
E se a gente te contar que tem muito mais no episódio completo? Por isso eu quero fazer 2 convites para você. O primeiro deles é para você escutar ou assistir o episódio completo em que eu, Daniel Mestre e Marco Lopes falamos sobre técnicas de vendas para o mercado agro. Tem um link na descrição desse conteúdo. O segundo é para convidar você para conhecer o programa de aceleração de supervendedores, o nosso treinamento de vendas online e ao vivo. E essa nova turma vai ter algo especial. Marco Lopes vai entregar um encontro ao vivo focado em quem trabalha no mercado agro, certo, Marco? Certíssimo. Vai ser o 15º encontro e nós vamos traduzir tudo que vocês falaram nos 14 encontros anteriores para quem atua direto no mercado agro. Não perca essa oportunidade, tem link na descrição desse conteúdo. Tamo junto?